Porém, nós estamos utilizando aqui o espaço da escola, até mesmo só porque a gente aproveitou, né? Ainda se sensibilizar, né? Porque eu acredito que numa situação como essa ainda não caiu nem a ficha ainda do momento que a gente vem passando. Mas eu já vi muitas entrevistas, né? Acompanhei lá no momento, né? Já, infelizmente, já não tinha muita coisa para ser feita, mas estou conversando com o pai, que é o João, e a senhora, a Marília, né? É só algumas perguntas que a gente tem que é muito bom, a verdade, é muito bom esclarecer, até mesmo porque nunca a gente apontou A, ou B ou C, quais realmente, de fato, fatalidades acontecem, né? A gente vive, mas infelizmente a qualquer instante a gente pode não estar mais aqui nessa terra. Eu queria saber se o Benjamin, ele tinha alguma, você percebia, né? Algum cansaço, alguma situação desse tipo, algum histórico. Vocês tinham algum histórico de saúde? Vocês perceberam algum instante? Tu percebeu algum histórico dele cansado? De manhã? Não. Isso. Porque ele tinha 4 anos, né? Isso. Eu tinha 5. 5? 5 anos. Pois é. Você percebeu alguma coisa? Ou ele nunca sentiu, ou nunca reclamou de dor, ou de que estava cansadinho? Teve alguma vez você percebeu isso? Eu falo. Pois falei. O Benjamin, irmão, teve uma vez que nós já fomos pro hospital, sabe? Ele passou mal da mesma forma que ele passou aqui na escola já uma vez, bem geladinho, suando, do mesmo jeito e procurando ar. E aí pegou nós imediatamente, eu e o João, levamos ele para a FUSEC. Aí quando chegou lá, eles bateram um raio-x do Benjamin e disseram que o Benjamin tinha secreção no pulmão, né? E nós ficamos internados e eles falaram que nós ia ser transferido para o Albert Einstein. Aí quando nós chegamos lá, eles fizeram todos os exames com o Benjamin, todos os exames com B, bateram também o raio-x do Benjamin e eles falaram que o Benjamin não tinha nada de secreção, o pulmão do Benjamin estava limpo, não tinha diabetes, não tinha glicemia, não tinha nada. Até nós ficamos até surpresos. Nós ficamos até surpresos com o resultado, né? E ele tinha uma vida normal com as outras crianças, ele brincava em casa também, ele vivia normalmente como qualquer criança, nunca demonstrou. Irmão, o Benjamin era bem agitadinho, é uma bênção de Deus na nossa vida. Ele era uma bênção, irmão, de Deus na nossa vida, sabe? Ele era um menino assim muito saudável, né? Ele tinha muita restrição à comida, né? Ele não comia muito questão de feijão, ele só gostava de arroz. Ele é seletivo, né? Isso, ele era bem assim, ruimzinho para comer, sabe? Mas ele comia. Não comia fruta, não gostava de fruta, não. Então, assim, foi lá em Fortaleza que nós descobrimos que ele tinha asma. Foi em Fortaleza, né, nesse hospital. E a moça passou para nós um tratamento de 7 dias. E nós... você fez normal, isso, ele passou por tudo normalzinho. Ele era de aqueles negocinhos. A bombinha, né? Isso, as bombinhas que ele tomava. E é isso, irmão. Aí a diretora, né, ela esclareceu aqui o atendimento e chega lá no hospital, assim, quem dizia que ele estava bem? Porque eu assisti então uma entrevista que a família recebia toda hora um feedback, né? Não fiquem tão preocupados porque a criança está bem. Então a gente precisa saber quem dizia, até mesmo para respaldar a família no intuito de quê? Porque quando a criança está lá, ela teve um cansaço, ou estava meio que desacordada, não tem como você ficar tranquilo, né? Você quer ficar sabendo, né? E quem é que falava que ficasse tranquilo? Quem é que... As pessoas, né, que estavam na sala, né? Eles entravam e saíam e consolavam a gente, né? Dizendo que a gente manter a calma, ficar tranquilo, que ele estava estável, né? E, assim... Pela medida do tempo que foi passando, né, porque de 10 horas, infelizmente a notícia chegou às 14 horas, né, dá uma média de 4 horas, né, que é um tempo até grande, né, para quem passou mal não é um tempo, ou você fica melhor, né, você consegue se estabelecer sua saúde, ou infelizmente é uma piora, né. Quem é que falava para vocês que estava sendo acionado o SAMU, o TI e também a aeronave do CIOPAE? Quem que falava para vocês? Essas pessoas, né, que entravam na sala e saíam, né? E não foi gerado nenhum protocolo, ninguém passou uma documentação dizendo que foi acionado para... Porque não, existe que o seu pai estava chegando, estava e que nós ia ser transferido. Que nós ia transferir, né?
ao BXCM. Eu dando uma opinião aí, né, para corroborar, eu acho que é isso que deixou mais triste a família, os pais, principalmente o pai que estava presente, é porque faltou aí uma transparência. Por exemplo, nós temos casos que o senhor pai chega de imediato, outros que o senhor pai nunca chega, né? Nós temos casos aí até de policiais em operações, aguardando o senhor pai, um policial, né, foi atingido com alguma coisa, né, foi baleado, e se fosse esperar o senhor pai até hoje, ele não estaria mais vivo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que faltou essa comunicação. Alguém lá da direção que estava lá, né, no hospital, dizendo que, tranquilizando a família, mas não aparentemente trazendo a verdade, dizendo que a criança estava estável e realmente não estava, porque os pais não puderam ninguém entrar ao setor onde estava tendo atendimento, né? E eles não viram ali o senhor pai ligando, nem um áudio, nem uma ligação dizendo nós vamos sair, nós estamos aguardando. Não teve essa transparência. E assim, passado 1 hora, vocês tinham um tipo de preocupação. Passado 2 horas, aí aumenta, né? E quando vocês, infelizmente, tiveram a notícia, né? Vocês acham que essa demora, essa oscilação de atendimento, que a gente não sabe como foram os procedimentos, você acha que ele pode ter tido uma piora devido à demora dessa transferência para um hospital maior, que tem um suporte maior? Lógico, né? Porque se meu filho tivesse transferido, já como ele chegou lá muito grave, né? Lógico que ele teria a esperança de nós estarmos com ele, né? Porque que eles ficaram com esse menino tanto tempo dentro dessa sala, sem poder entrar, 4 horas. Que foi que deu a notícia, infelizmente, do falecimento do Benjamin? Foi uma mulher lá, uma loura, né? A diretora do hospital. A nova diretora. Isso, foi ela que deu, chamou ela lá pra dentro. E o SAMU, né? Não, o SAMU ele não falou, eles não falaram nada não, só entraram. Só entraram. Eles não falaram nada, só que entrou foi só um rapaz do SAMU. De novo, só para quem está em casa que vai assistir entender, você acha então que a demora lá dentro do hospital, né, de chegar esse suporte, de chegar esse apoio, pode que o Benjamin teve uma piora e infelizmente não foi falado em parada cardíaca, parada respiratória, nada foi falado para vocês? Nada... Não foi falado nada não, porque ele disseram que ele estava estável, direto ele está estável. Nós pensávamos que quando o SAMU chegava, ele ia sair para Fortaleza. Ele sentou assim. Não... Então vocês, todo instante, a família confiava no que as pessoas que estavam lá... Eu estava direto indo lá, deixa eu ver meu filho, não, fica calmo, seu filho está estável, não vai se preocupar não, tal. A gente, eu nunca imaginei, né, quando deram a notícia daí, pronto, aí o céu desabou na minha cabeça, né. E aproveitando o ensejo, George, 2 pontos. Certidão de óbito, declaração de certidão de óbito é uma coisa. E laudo é outra completamente diferente. Então... A certidão é feita imediatamente lá. Imediatamente, né? Como foi feito para todos os óbitos que tem no hospital, né, no município. Mas foi dado um prazo de 60 dias. Essa é também, né, por que esse prazo tão extenso, tão longo, que a família está muito aflita por isso. Porque outros demais fatos, acontecimentos, no máximo 15 dias. Então que a família está cobrando muito, pelo menos isso do governo, da gestão, que ela possa agilizar a vinda do CVO desse laudo, para ter a real causa, né, os dados exatos da causa do falecimento. Então assim, a gente vai seguir aqui já, até mesmo para não ficar muito desgastante. Eu sei que ficar lembrando, ficar passando por todo esse processo novamente é desgastante. Eu acho que justiça tem que ser feita, né? Vocês vão em busca, tiveram no Ministério Público, mas de verdade, né, para quem vai assistir o vídeo, de fato, que tipo de justiça vocês querem que aconteça? Que seja, que a verdade chegue, né, de que realmente o Benjamin faleceu, né, infelizmente. Eu só quero que eles contem a verdade, né, o que foi que aconteceu mesmo de verdade daquela sala, né, o que vai acontecer dentro daquela sala, porque nós não podemos entrar, né, e se o menino estava, de repente traz a notícia dessa, né, que o menino morreu. E por que vocês não chamaram
Ou o vereador, os meios de Porque comunicação? nós estava tranquilo, porque ele estava dizendo que o menino estava estável. O menino estava estável. No que é que nós estávamos esperando? Nós estávamos esperando o SAMU, ou o seu pai chegar e botar o menino dentro lá para Fortaleza. Vocês Tava na esperança que o menino estava vivo ainda, que estava ali, né? Era isso. Por isso que ninguém se preocupou em fazer barraco, ninguém se preocupou em estar ali. Nós nem queríamos. Nós não somos disso, né? Mas o que nos consolava era isso. Ninguém queria chamar ninguém, por quê? Porque a esperança não está. Porque nós já tínhamos passado por esse mesmo aperreio, né? E já como estava cheio de médicos lá dentro, um entra e sai, eles consolando a gente, que estava estável. Por isso que nós nos consolava com isso. Quando vocês tiverem o laudo, né, eu queria até aproveitar, porque a gente vai cobrar, eu queria que vocês passassem para a gente, porque a gente só quer transparência. A gente particularmente não quer apontar culpados, pode ter sido realmente uma fatalidade, mas que seja, né, que o caso do Benjamin fique aqui sempre entre a gente, para a gente que não aconteça com mais crianças, né? Porque então, andou muito insuportável, não desejo que nenhum pai e nenhuma mãe passe por essa dor, porque é uma dor que não é fácil. Imensurável. Para finalizar, o que ficou acertado no Ministério Público? Vocês falaram tudo o que aconteceu, né? A promotora ouviu vocês, né? Disseram que ia apurar o caso, né? Foi. Vão apurar o caso. Então, o que eu posso dizer, ainda sensível com a situação, né? Que a gente está à disposição caso vocês precisem, tá? E hoje nós só se manifestemos, né? Nós não queremos estar se manifestando tanto, nós não queremos estar falando tanto, nós queremos botar um ponto final, mas devido à fala do vereador ontem, né? É só para tirar em branco, né? Para não ficar disso, me disse. Né? Por causa disso, nós. Porque nós queremos seguir a nossa vida, nós queremos botar. Nós não vamos trazer o Benjamin de volta, nós não vamos mais ter mais ele, mais nós, mas nós temos que erguer a nossa cabeça, nós temos que olhar para cima e seguir a nossa vida. Nós temos que seguir. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que pelejar e viver a nossa vida. Nunca nós vamos esquecer o Benjamin. Nós nunca vamos esquecer. Casos como esse, né? Quando a verdade chegar, para não ficar a dúvida, né? As pessoas às vezes têm receio de ir para o hospital e não pode acontecer isso, mas o hospital também tem que ser cobrado no que for responsabilidade dele, nós né? queremos botar um basta nisso, nós não queremos mais estar aparecendo, mas devido, né, o que infelizmente tá sendo comentado, né? Foi comentado ontem, né? Nós tivemos que desmentir, né, o que foi falado, né? Muito bom. Então é isso, gente.